Olá, tudo bem com você? Começamos um novo trimestre, um novo ano, e neste trimestre a lição dos jovens e de adultos terão aí as duas lições o mesmo tema. Mais uma vez uma convergência de temas aí, e o assunto será mordomia cristã, fidelidade, como está na capa da lição dos jovens. E a lição de adultos traz como tema principal, assim, o tema de capa, administradores fiéis à espera do mestre. Administradores, administração. E assunto muito importante também, a lição da Escola Sabatina sempre nos traz temas importantíssimos para que nós possamos refletir, analisar, ver como está a nossa vida e alinhá-la com a palavra de Deus. Precisamos muito ser fiéis ao nosso Deus em todos os aspectos que envolvem a mordomia ou a administração daquilo que Deus nos concede. A lição traz para nós este trimestre uma reflexão, pelo menos a de jovens, e focalizou bastante esse aspecto, uma reflexão também voltada para um quarto T da mordomia. Você já conhece os 3 T's da mordomia cristã, né? Tempo, como administrar bem o nosso tempo. Isso é muito importante, é essencial, na verdade. Não desperdiçar tempo, a vida é curta e a vida é feita de tempo. Tempo, T. Tesouros, nossos recursos, nossos bens materiais, tesouros. Templo, o templo do Espírito Santo, nosso corpo, como cuidamos do corpo, como promovemos a saúde e a longevidade deste corpo, tanto quanto possível, neste mundo de pecado. E talentos. Talentos, dons, capacidades que Deus nos concede para que possamos dedicar ao serviço de Deus e em favor do semelhante. Na verdade, são 4 T's, né? 4 T's. Agora, a lição adiciona um quinto T, a questão da mordomia, da administração daquilo que Deus nos concedeu, que é o T de terra. Terra como planeta. Eu achei bem interessante isso. Será um momento muito oportuno para refletir em como temos lidado com esse patrimônio, com esse presente que Deus nos deu, o planeta Terra. E eu até quero fazer uma reflexão introdutória antes de partir para o resumo da lição da Escola Sabatina dos Adultos desta semana, que tem como título Chamados para a Família de Deus. Uma reflexão sobre as bandeiras que nós, infelizmente, como adventistas do sétimo dia, temos perdido. Como assim? O que eu quero dizer com bandeiras e por que as temos perdido? Eu anotei aqui algumas ideias. Por exemplo, quando o assunto é templo, corpo humano, será que nós, os adventistas, hoje somos vistos como as pessoas que mais cuidam da saúde no planeta? Será que somos aqueles que são vistos ainda como pessoas que procuram adotar uma dieta o mais natural possível, dispensando os itens que fazem mal, gordura, excesso de açúcar, alimentos de origem cárnea? Será que nós temos sido os promotores do vegetarianismo hoje no planeta? Somos nós que temos empunhado a bandeira da importância do exercício físico, dos 8 remédios naturais, do descanso apropriado. Enfim, será que nós temos sido vistos hoje como aquele povo que, com base na Bíblia, na filosofia e na teologia corretas, tem defendido a ideia de uma reforma de saúde? Lamentavelmente, bom, por um lado, que bom que seja assim, mas por outro, repito, lamentavelmente, há grupos que têm sido mais enfáticos nesse aspecto da saúde do que nós mesmos. Nós temos aí os vegans, os veganos, e eu creio que você sabe que o veganismo, mais do que apenas um estilo de vida saudável, ele é uma filosofia que não está de acordo com a filosofia adventista de saúde. O veganismo, muitas vezes, chega a ser até evolucionista. Ele foca mais no bem-estar animal do que necessariamente na saúde humana. Os vegans, né, os vegans mais radicais, não usam mel, por exemplo, porque, segundo alguns com quem já conversei, a extração do mel estressa as abelhas.
não usam artigos de couro como cintos, sapatos, porque vêm de animais. Mas, paradoxalmente, alguns veganos usam, por exemplo, café, bebem café, bebida alcoólica. Veja, porque não são todos, obviamente, mas alguns deles têm esse tipo de comportamento um tanto contraditório. Por quê? Repito, porque o foco muitas vezes está mais no bem-estar animal do que na saúde humana. Nós, adventistas, que procuramos seguir os conselhos que nos foram dados por Deus, como igreja, no que diz respeito à reforma de saúde, procuramos também, obviamente, pensar nos seres, nos animais, nos seres vivos, no bem-estar deles, mas principalmente em nossa saúde integral, visando uma mentalidade clara para discernir a vontade de Deus. Então, nós, adventistas, devemos estar na vanguarda no que diz respeito à promoção de uma dieta saudável, de um estilo de vida ativo, exercício físico, repouso, não só o sabático, mas dormir as horas necessárias de sono todos os dias, todas as noites, o uso da água, da luz solar, enfim, os 8 remédios naturais que nós tão bem conhecemos. Se você não conhece ainda, aproveita aqui para fazer um pequeno merchandising, né? Assine ou leia a revista Vida e Saúde. Eu sou editor da revista Vida e Saúde e posso recomendar aí de olhos fechados o conteúdo que essa revista veicula em nosso país há mais de 80 anos. A primeira revista de saúde preventiva sendo publicada ininterruptamente no Brasil desde 1939. O site é revistavidesaude.com.br. Com esse material, ele vai ajudar você, essa revista vai ajudar você, com certeza, na mudança do estilo de vida para ter uma vida mais saudável e mais longeva. E mais útil, né? Porque quanto mais saudáveis, mais úteis somos à sociedade, à família, temos mais condições de pregar o evangelho e, como eu já disse e repito, ter uma comunhão mais íntima com Deus, porque é por meio dessa antena aqui, o lóbulo pré-frontal no cérebro, que Deus se comunica com o ser humano. Não permitamos que essa bandeira da reforma de saúde seja roubada, tomada de nós, como vem sendo. Voltemos a levantar hastear essa bandeira, defendê-la. Outra bandeira, né, a questão dos tesouros, do tesouro, dos nossos recursos, bens materiais. Infelizmente, porque talvez nós e outros cristãos que têm uma visão correta desse assunto não têm falado, não têm pregado sobre isso, outros, como aqueles que pregam a chamada teologia da prosperidade, têm feito um estrago tremendo, infelizmente. Tem dado um tremendo mau testemunho diante da sociedade, dando a impressão de que a igreja só se preocupa com o dinheiro, que Deus vai fazer você ter uma casa nova, um carro novo, vai prosperar financeiramente em todos os sentidos se você for fiel nos dízimos e nas ofertas. Veja bem, isso não é uma barganha com Deus. Devolver os dízimos e dar ofertas não é uma garantia de que você vai ser uma pessoa rica, ou pelo menos não rica financeiramente falando. A riqueza que Deus nos oferece, as bênçãos que Ele nos oferece, elas são multifacetadas. Nós temos aí bênção da paz no coração, a bênção da saúde. Você talvez não vai gastar mais tanto medicamento na farmácia por ter um estilo de vida saudável e ser fiel na sua mordomia dos seus tesouros, dos seus recursos financeiros. Talvez tenhamos pouco em comparação com outras pessoas, mas aquele pouco que nós temos dura muito mais, ele é mais sabiamente administrado. Veja, as bênçãos de Deus, elas são, repito, multifacetadas, elas se apresentam em várias áreas, de várias formas em nossa vida. Infelizmente, a bandeira da fidelidade nos dízimos e nas ofertas, ela vem sendo roubada, tomada do povo de Deus por outros pregadores aí, pretensos pregadores que apresentam um evangelho distorcido, um evangelho de prosperidade unicamente material, que não olha para o reino eterno, para os tesouros que têm o verdadeiro valor e que faz da devolução dos dízimos uma espécie de barganha com Deus, como se ele fosse obrigado a me abençoar por eu estar devolvendo aquilo que lhe pertence. O dízimo pertence a Deus, é uma parte que Deus ele reservou de nossos recursos para o avançamento da causa de Deus.
para a manutenção do ministério sagrado, para que o evangelho seja pregado a todo mundo. E as ofertas, nós damos as ofertas, o dízimo a gente devolve porque é de Deus, as ofertas a gente dá de coração, com amor, sabendo que elas também vão beneficiar pessoas, vão beneficiar projetos que fazem o bem aqui e também para a eternidade. Nós temos também a questão dos talentos e do tempo, né? Hoje em dia, quem mais fala sobre o gerenciamento sábio do tempo, do uso dos talentos e dons, muitas vezes é o pessoal da autoajuda, esses palestrantes que pregam aí que você pode ser, não estou dizendo que em alguns aspectos essas mensagens não possam até trazer benefícios, mas na verdade quando o foco está muito no eu e no eu, a coisa fica bem complicada, né? Existe até um aspecto de um certo egoísmo, muitas vezes, nesse tipo de fala, de pregação, de palestras, né? Me lembro de um livro que eu li muitos anos atrás, famoso, é um clássico, né, de Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não vou dizer que esse livro não me ajudou, né? Os conceitos que ele traz ali não são úteis, mas eu confesso que eu fiquei um pouco incomodado, porque parece que a ideia é você influenciar as pessoas para trazer benefícios para você, fazer amigos como que querendo obter benefícios para você. Enquanto na Bíblia nós aprendemos que o bem tem que ser feito independentemente da reação do próximo, do outro, né, sem olhar a quem, e de forma desinteressada. Então, lamentavelmente, essa bandeira do gerenciamento do tempo, de como nos relacionarmos com as pessoas, muitas vezes tem sido levantada por coaches, treinadores, palestrantes, pessoal aí da autoajuda, sendo que nós deveríamos estar levantando alto essa bandeira, ajudando as pessoas a entender que a Bíblia, que Deus, aquilo que Deus revelou por meio de seus profetas, nos ajuda tremendamente no gerenciamento do tempo e dos nossos recursos, no desenvolvimento de nossos talentos, aptidões para o serviço, sempre para o serviço, para o bem do semelhante, da nossa família, primeiramente, e depois também da sociedade, da nossa comunidade, enfim. Então é outra bandeira que, infelizmente, nos tem sido roubada, tomada e que precisamos retomar. Precisamos falar sobre isso, sobre a importância do tempo. Você tem empregado bem seu tempo? Você tem dedicado tempo para o que é essencial, da relação com Deus, o estudo da palavra de Deus, relação com o próximo, a começar pela família, tempo de qualidade com o cônjuge, com os filhos, tempo para a obra de Deus, para a igreja, não gastar nosso tempo com coisas fúteis, sem valor, séries, filmes, livros que não edificam, que não trazem nenhum ganho para o nosso caráter. Precisamos aprender, mais do que nunca, a gerenciar nosso tempo. Tempo excessivo em telas, em redes sociais, não vou dizer que não haja aspectos positivos nessas coisas, claro que há, mas precisamos pedir a Deus sabedoria para administrar tudo isso. E, finalmente, a bandeira do meio ambiente, né, o T, terra, que nós vamos refletir aí bastante sobre isso, né, nesse trimestre também, e nós precisamos, sim, retomar essa bandeira, porque pessoas com outras motivações, com outras cosmovisões, estão fazendo isso. Então nós temos aí o pessoal da ecoteologia, do ecossocialismo, defendendo a preservação do meio ambiente, entendendo que a Terra seria um organismo vivo, uma espécie de deusa, como eles chamam de Gaia, ou Mãe Terra, porque os cristãos bíblicos deixaram esse vácuo, ele foi preenchido por pessoas que têm outro tipo de filosofia e que até ensinam a coisa certa, mas pelo motivo errado, com a filosofia de pano de fundo errada. A Terra não é uma deusa, a Terra não vai ser salva pelo ser humano, também é um conceito equivocado. Alguns têm ensinado, pregado, até cristãos, que nós temos que salvar o planeta. Não, entenda bem esse assunto, já falei sobre isso em vários momentos aqui no meu canal. Aliás, aproveite para se inscrever no meu canal, né? Por que não fazer isso aí no comecinho do ano já, né? Se inscreva no meu canal, acione aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos, postagens. E se gostar desses conteúdos aqui do canal, compartilhe com as pessoas também que você quer abençoar. Como eu dizia,
tenho aqui no meu canal vários vídeos sobre a questão do ecumenismo, do ambientalismo, do aquecimento global. É uma questão polêmica, que tem muitos interesses de pano de fundo, mas eu vou me deter aqui apenas no aspecto do salvamento do planeta. Não vamos salvar o planeta. O planeta Terra está com seus dias contados. A Bíblia é clara em dizer que a Terra vai ser destruída por Deus, vai ser o fogo, né, vai após o milênio, vai consumir a Terra para que ela possa ser recriada. E Deus vai devolver para nós o Éden perdido. Nós vamos ter o paraíso restaurado. O que nós temos que fazer então, já que a Terra vai ser destruída? Mais ou menos a mesma coisa que fazemos com o nosso corpo. Nós também sabemos que este corpo mortal vai envelhecer, está envelhecendo, né? E eventualmente vai morrer se Jesus demorar um pouco mais para voltar. Agora, porque eu sei que vou envelhecer e em algum momento vou morrer, eu vou descuidar do meu corpo, não vou mais tomar banho, não vou mais me alimentar corretamente, não vou mais praticar exercício físico, beber água, porque esse corpo vai morrer mesmo. Não, não é assim que nós pensamos. Nós devemos cuidar bem do nosso corpo enquanto estivermos com ele, enquanto vivemos ou antes de sermos transformados por Deus e ganharmos um corpo imortal, mas até lá, até a ressurreição, a glorificação, a transformação, nós vamos cuidar da melhor forma possível deste corpo que Deus nos deu de presente. Um corpo afetado pelo pecado, sim, um corpo pecaminoso, um corpo corruptível, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, mas o corpo com que vivemos, presente de Deus. Então nós temos que fazer o nosso melhor, dentro de nossas limitações e possibilidades, para manter esse corpo na melhor condição possível de saúde. Nós vamos, então, preservar nosso corpo. Não vamos salvá-lo, não, porque ele vai ser, em algum momento, destruído e ganharemos um corpo novo. A Terra é a mesma coisa. Não vamos salvar o planeta, mas temos que preservá-lo nas melhores condições possíveis enquanto aqui estivermos. Então, um cristão bíblico não vai ser jamais uma pessoa que vai atirar papel pela janela do carro, que vai tomar banhos longos porque sabe que isso afeta também o meio ambiente, os recursos ambientais. O cristão será uma pessoa que vai, em todos os sentidos, né, cuidar da fauna e da flora tanto quanto ele puder também. Vai ser um verdadeiro ambientalista, mas pelo motivo certo. Não por ser um revolucionário que aproveita essa bandeira para pregar aí revoluções sociais, domingo climático, né, como alguns têm feito aí também. Enfim, nós vamos então preservar o meio ambiente pelos motivos corretos. E o motivo correto é qual? É o tema da lição desse trimestre, né? É a mordomia cristã. Deus deixou para Adão e Eva, e para nós, por extensão, a missão de cuidar do planeta, de preservar o planeta nas melhores condições possíveis enquanto Jesus não vem para recriá-lo. Então, voltemos a empunhar a bandeira do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com a Terra, com o planeta, para que outros não façam isso usando a filosofia que não vem de Deus. Uma filosofia neopagã, panteísta, panenteísta, que mistura as coisas, confunde tudo e, na verdade, prega um paganismo renovado, ok? Fica aqui, então, essa longa introdução, mas eu acho que é interessante refletir sobre isso no começo deste trimestre, para que nós possamos aproveitar este trimestre, este tempo de estudos, para refletir em como temos gerenciado, administrado os recursos que Deus nos deu de presente e as bandeiras que temos perdido, vamos retomá-las, vamos empunhá-las com coragem, com convicção, com fé, representando bem o nosso Criador e a revelação que Ele nos deu por meio de Sua palavra. Eu vou agora fazer um resumão aqui da lição dessa primeira semana, né, da lição da Escola Sabatina, e eu vou aproveitar para fazer a divulgação aqui de um serviço que a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, que imprime a lição da Escola Sabatina, as lições, né, desde o Rol do Berço até a lição de adultos, é um serviço que ela oferece em seu site. Eu vou mostrar aqui para você, então. Aqui está. No site da CPB, cpb.com.br, tem lá mais.cpb.com.br, que é um subsite, digamos assim, né, que oferece, entre outras coisas, semanalmente a lição da Escola Sabatina. A CPB não libera o PDF completo da lição, obviamente, isso seria até contraproducente, né?
Então, se você recebe aí algum PDF da lição, saiba que isso não conta com o apoio, né, com a autorização da editora que detém os direitos de publicação da lição da Escola Sabatina em língua portuguesa aqui no Brasil, ok? Mas a CPB libera toda semana a lição da semana correspondente. Então você pode aí, se eventualmente você estiver numa viagem ou esqueceu sua lição da Escola Sabatina, porque o ideal é assinar a lição, ter a lição aqui em papel, né, você poder sublinhar a lição, fazer suas anotações. Eu entendo que esse é o ideal, né? Ou então ter um aplicativo no seu celular, enfim. Mas aqui no site você também tem acesso ao conteúdo, né? E eu vou usar então hoje o conteúdo aqui do site para que você conheça esse material, chamados para a família de Deus. O verso para memorizar desta semana é: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então a lição fala sobre a família de Deus. Nós somos membros dessa família quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, né? E é um privilégio, né? E é uma grande honra fazer parte dessa família. Um outro detalhe, ó, aqui logo abaixo de cada texto você tem o áudio da lição. Olha que interessante, né? Para pessoas aí com deficiência visual, ou se você quiser ouvir no seu carro, em algum momento aí, enfim, você tem aqui o áudio da lição e tem aqui um vídeo no YouTube com esse mesmo áudio também à disposição. Veja que interessante, né? E aqui o cliquezinho para você assinar a lição. Vamos lá, então. A lição de domingo fala sobre fazemos parte da família de Deus. Eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então nós pertencemos a uma família cósmica, universal, né? Nós sabemos que há os anjos de Deus, sabemos que há os mundos não caídos, né? Os filhos de Deus que se reuniram com Deus e com os anjos lá em Jó, capítulo 1, né, e outro capítulo também fala disso em Jó, dessa reunião cósmica. Então, nós pertencemos a essa família, falta apenas Jesus voltar e nos reunificar a essa grande família. A lição de domingo, então, reflete sobre isso, sobre esse privilégio, né, em contraste com uma visão da criação, na qual somos considerados meros produtos de leis naturais frias e indiferentes. As Escrituras ensinam não apenas que Deus existe, mas que Ele nos ama e se relaciona conosco de maneira tão amorosa que a imagem da família é frequentemente usada nas Escrituras para descrever esse relacionamento. Quer Jesus chame Israel de meu povo, ou nós de filhos de Deus, ou se refira a Deus como nosso Pai, o ponto é o mesmo. Deus nos ama de maneira que membros de uma família também devem se amar uns aos outros. Que boa notícia! Em meio a um mundo que pode ser muito hostil, ok? Lição de segunda-feira: Deus é o dono de tudo. Curiosamente, nós estamos lendo, né, o livro de Crônicas, agora no Reavivados por Sua Palavra, que é um outro projeto abençoado. A lição da Escola Sabatina é uma bênção porque nos coloca diariamente em contato com a Palavra de Deus. Então nós temos que abrir a Bíblia, estudar os textos, isso é uma bênção. E o Reavivados por Sua Palavra, que é um projeto mundial da Igreja Adventista, também tem por objetivo nos colocar em contato todos os dias com um capítulo da Bíblia. Eu participo desse projeto já há cerca de 10 anos, aí já estamos na terceira fase, né? E estamos lendo neste momento o livro de Crônicas, primeiro Crônicas. E justamente o capítulo 17 nós lemos hoje, né? Que fala do desejo que o rei Davi teve de construir um templo para Deus, mas Deus então disse por meio do profeta Natã que não seria Davi que construiria, mas seu filho Salomão, e Davi então obedeceu a Deus, ele era submisso a Deus, e fez de tudo para facilitar o trabalho que Salomão depois levaria adiante. Ele reuniu materiais, comprou, né, material para que esse templo fosse maravilhoso, como de fato foi, né? Então, 1 Crônicas 29, 13 e 14, na oração pública de Davi, o que ele disse haver sido a verdadeira fonte dos materiais de construção, que ele e o povo tinham gastado tempo e dinheiro preparando, ele fala o seguinte, ó: na verdade não podemos levar crédito algum por todos esses materiais especiais, porque estamos apenas devolvendo a ti das tuas próprias coisas. E esse é o conceito. Na verdade, tudo que nós temos, nosso dinheiro, nossos bens, nossa casa, nosso carro, nossas roupas, são nossos porque Deus nos deu forças para adquirir. E, em primeira instância, são matérias que vêm da terra
que Deus nos deu de presente, né? O algodão que é plantado, Deus é quem faz brotar, germinar, para fazer os fios que tecem as roupas, e por aí vai, né? A matéria de que tudo é composto vem de Deus, os átomos são criação de Deus. Então Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, da matéria, e nós apenas os manipulamos, usamos, transformamos para o nosso benefício. Então, somos gratos a Deus, porque tudo que há no universo pertence a Ele, e Ele nos empresta bondosamente, nos deixa usar. E, repito, né, que nós possamos usar com sabedoria tudo isso que Deus nos colocou à disposição. Terça-feira, recursos disponíveis para a família de Deus. A maior dádiva de Deus a seus filhos é Jesus, que nos traz a paz do perdão, a graça para viver o dia a dia e obter o crescimento espiritual e a esperança da vida eterna. Então a lição de terça-feira nos faz refletir sobre o dom supremo que Deus nos concedeu, dando o Filho que tanto amou o mundo, né? Deus tanto amou o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas eterno, um verso tão conhecido, né? Mas a todos quantos o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E depois a lição também fala do Espírito Santo, que foi concedido àqueles que creem, que é concedido àqueles que creem. Deus, ele dá o exemplo, concedendo dons e tesouros incalculáveis, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. É aquele apelo que Jesus nos faz em Mateus 6, verso 33. Quando Jesus falou com seus discípulos sobre sua partida, prometeu o dom do Espírito Santo para confortá-los. E aqui está o texto, né, de João capítulo 14, depois 16 também. Ele fala aqui sobre obediência. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, o que Deus espera, requer de nós, em retribuição ao amor dele em nos salvar, em nos dar esses dons, os dons da salvação, o dom do Espírito Santo. Ele espera de nós obediência. Olha que interessante, né? Em suma, o Deus em quem vivemos, nos movemos, existimos, o Deus que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais, nos deu existência, a promessa de salvação, bênçãos materiais, dons espirituais para que sejamos uma bênção aos outros. Os bens materiais, dons e talentos com os quais somos abençoados, nos tornam devedores ao doador quanto à nossa maneira de usar esses dons. E aí vem a lição de quarta-feira falando sobre as responsabilidades dos membros da família de Deus. E como eu dizia, a principal delas é ser fiéis, obedientes à lei de Deus. Então, obedecer aos mandamentos não é legalismo, como alguns dizem, né? Obedecer à lei de Deus, 10 mandamentos é legalismo, né? Não, Deus é claro, revelamos nosso amor a Ele e ao próximo quando obedecemos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, diz 1 João 5,3. Em Mateus 7, 21 e 27, Jesus disse que os que ouvem e praticam as palavras de Deus são comparados a um sábio construtor que construiu a sua casa sobre a rocha. O vento veio, as ondas bateram ali e ela permaneceu firme, né? Por que obedecer à lei de Deus é uma responsabilidade que se exige dos que foram salvos e é um privilégio e é algo que não passou, não caducou? Porque, veja só, se você obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas, naturalmente você vai obedecer aos mandamentos da primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, não ter outros deuses diante de você, adorar apenas a Deus, não chamar o nome de Deus em vão, não tomar o nome de Deus em vão, você vai guardar o sábado, não vai construir ídolos, ter ídolos em lugar de Deus, e se você amar o próximo como Deus espera que você o ame, você também vai ser fiel aos outros mandamentos, os 6 outros mandamentos. Você não vai roubar, não vai matar, não vai adulterar, não vai trair, não vai mentir, não vai cobiçar. Veja que interessante. Amar a Deus e ao próximo é cumprir a lei, não porque a lei seja abolida por essa atitude, mas porque ela é cumprida quando nós amamos a Deus e ao próximo. Os 10 mandamentos são a responsabilidade daqueles que receberam tanta bênção de Deus. Quinta-feira, tesouros no céu, Mateus 6, 19 e 21, você conhece bem esse texto, né? Não acumulem tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Deus aqui não está condenando a riqueza necessariamente, porque nós temos vários personagens bíblicos que tiveram posses, né? Nós temos Abraão, nós temos Nicodemos no Novo Testamento, vários outros que tinham riquezas materiais, mas não se apegaram a essas riquezas.
não fizeram delas um ídolo, né? E eu quero, assim, concluir essa reflexão com esse texto aqui de Ellen White, em Parábolas de Jesus, página 205. Ela coloca aqui o correto entendimento do que tem que ver com riquezas, como o cristão deve se relacionar com as riquezas. O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento e roupa para quem precisa. É proteção para o oprimido e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor do que a areia, e a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção dos outros e para desenvolvimento da obra de Cristo. Ó, vou repetir isso aqui. Ó. Se o dinheiro não for usado para essas três coisas, é como areia, não serve para nada a não ser trazer conforto, riqueza para uma pessoa que logo vai morrer, né? Se o dinheiro não for usado para prover as necessidades da vida, sim, Deus sabe que precisamos de alimento, de roupa, de um teto, certo? Prover as necessidades da vida, bênção de outros, compartilhar essas bênçãos. Se você tem um carro, sirva com esse carro. Se você tem uma casa, sirva com essa casa. Se você tem recursos, sirva as pessoas com esses recursos, com sabedoria, com bom senso, pedindo a Deus que o ajude a ver as oportunidades. E para desenvolvimento da obra de Cristo. Olha aí, Deus nos abençoa com riquezas, com bens materiais, para que possamos ajudar a obra dele a avançar e que o evangelho seja pregado em todo o mundo, e assim não será mais necessário sequer compartilhar nada, porque estaremos a salvos para sempre no reino eterno. Então, que Deus nos ajude realmente a usar sabiamente todos os recursos que ele nos colocou à disposição. Que neste trimestre possamos, repito, refletir profundamente na necessidade de uma reforma em nossa vida no que diz respeito à mordomia cristã. A administração do tempo, dos talentos, dos tesouros, do nosso templo, nosso corpo e da terra. Possamos, com a sabedoria que vem de Deus, usar para o bem do semelhante tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, à nossa disposição. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina que estamos começando agora a estudar neste novo trimestre. Que ela nos ajude, Senhor, a ter uma visão mais clara do que é mordomia cristã, do que significa administrar os recursos que Tu nos deste. Bom Pai, que nosso tempo, nossos talentos, nossos tesouros, nosso corpo, nosso templo, sejam empregados para o bem do semelhante. Possamos abençoar nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge, nossa comunidade, o mundo, com esses recursos que Tu nos deste e nos tens dado com tanta bondade. Senhor Deus, ajuda-nos a cuidar do planeta também, enquanto Jesus não vem para recriá-lo. Que possamos ser sábios, dar um bom testemunho no que fazemos e retomar essas bandeiras que perdidas, que têm sido tomadas por outros movimentos, outras filosofias que se distanciam da Tua palavra. Ó Deus, dá-nos a Tua paz, um ano de bênçãos. Na Tua presença, nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.